Ele ressuscitou. Eu não sei como você reage a isso, mas não é um simples acontecimento. Não é. Não é um simples acontecimento. Eu já vou pedir perdão se caso eu me emocionar aqui. Mas hoje representa muito para nós, porque tudo que nós podemos imaginar sobre vitória, redenção, retorno, restauração, só é possível por causa de um dia como hoje. Presta atenção, por favor. Um dia como hoje, há cerca de mais ou menos 2000 anos atrás. Obrigado, irmão. O mundo, o cosmo, o universo acordava diferente. O cosmo e o universo, a criação, desde no momento que foi criado, estava vivendo sobre a sombra da morte. Viu a morte e, por um instante, viu a morte ser vencida com o raiar de um novo tempo. E esse tempo chama-se ressurreição. Cristo Jesus, o Messias, esse homem sacrificado permitiu que toda a criação pudesse passar por redenção nele. Isso completava parte de um ciclo de redenção. Depois de 3 dias de aparente derrota, parecia que a morte tinha vencido. Faltava esperança. Como no início o pastor Júnior leu, ali no caminho de Emaús, essa era a expectativa de todos. O fato daquelas mulheres terem ido até o sepulcro mostra que a esperança tinha se esvaído. Eles não tinham entendido, ou se tinham entendido, não estavam mais acreditando, porque viram aquele que era a esperança de Israel, o Salvador, morrer numa cruz. Então, a esperança tinha ido embora. Porém, depois de 3 dias de aparente derrota, num domingo, ele vencia a morte. Sua ressurreição inaugurou um ciclo, um novo ciclo, ciclo de redenção, que se completará com a volta triunfal do Messias. A Páscoa é isso, é a ressurreição, o dia da vitória sobre a morte, o dia da esperança para o universo. Nós fomos surpreendidos pela esperança. Tudo na antiguidade, no Antigo Testamento, apontava para ele. O plano de Deus perfeito não poderia falhar. Não poderia falhar. Porque o plano daquele que era perfeito também foi executado com perfeição pelo seu Filho. O único Filho, primogênito, que era um com ele em essência na eternidade. Cristo, o Messias, ressuscitou e vive para sempre. Inaugura um novo dia na existência. Nós não podemos olhar mais as coisas da mesma maneira. Nosso olhar muda, nossa perspectiva muda, nossa caminhada muda. Porque Cristo ressuscitou, tudo muda. Tudo muda. Não há como viver da mesma maneira, porque Cristo ressuscitou. Você pode estar pensando, não, mas ele já tinha morrido na cruz, e isso bastava. Não. Sou grato pela cruz, e você vai entender um pouco como a cruz afeta a nossa caminhada, a nossa forma de pensar. O que foi que a cruz fez? Porém, a ressurreição, querido, é o selo de validade de tudo isso. Porque Cristo ressuscitou, sai de baixo. Tem muita coisa que vai acontecer. Abre-se um leque de possibilidades. Eu não posso mais viver da mesma maneira, porque Cristo ressuscitou. Páscoa é o dia da ressurreição, o dia da vitória sobre a morte.
O dia que a esperança volta para o universo. Cristo, Jesus de Nazaré, é vivo. Todo o universo celebra a vitória do Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus venceu. E sabe, nós não devemos olhar isso como, ele venceu. Nos falta entusiasmo nisso. Nós olhamos a ressurreição como se não fez mais que obrigação. Ou é um fato aí, nem sei se é verdade. Isso também é um problema, porque quando nós falamos de ressurreição como nos deu um ticket para morar no céu, porque Jesus foi preparar um lugar no céu, e um dia nós vamos todo mundo morar no céu. Ainda bem que eu vou morar no céu. Só que a ressurreição, a vitória do Cordeiro de Deus, não está ligada à questão de morar no céu, não. Aliás, a ressurreição não tem muito a ver com a salvação, não. Tem sim, é parte de um pacote, mas é muito mais amplo. É por isso que nós não temos um entusiasmo muito grande. Por quê? Porque nós associamos a salvação. Eu já sou salvo mesmo. A ressurreição é muito mais. Muito mais, e nessa noite, eu quero que você saia desse lugar entendendo que você está vivendo numa época de possibilidades por causa da ressurreição. Diante da cruz, todos os meus argumentos se calam, correto? A cruz calou meus argumentos. Agora, na ressurreição, um mundo de possibilidades se abrem. Há possibilidades. Hoje nós podemos vencer porque Cristo venceu. Cristo venceu. Então, como foi lido ainda há pouco, Lucas 24, lá, do 4 a 5, quando as irmãs foram lá no sepulcro e o anjo fala, por que buscar entre os mortos ao que vive? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Nossa, isso dá um sinal para a Terra, para o universo, que nós não compreendemos. O fato de Jesus ter ressuscitado muda tudo. A cruz é a vitória. A ressurreição é o triunfo. A ressurreição é a exposição pública da vitória. O triunfo daquele que foi crucificado. O triunfo daquele que foi crucificado. A mensagem de hoje é ressurreição, o início da nova criação. Abra comigo lá em Coríntios, 1 Coríntios 15. Okay. Primeira Coríntios 15. Do 12 ao 25, nós vamos ler. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dentre os mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem.
Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Você sabe o que é isso? Porque assim como todos morreram em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um em sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Preparado para esse último aí? Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Cristo ressuscitou. Eu não estou menosprezando a cruz. Não é um menosprezo da cruz. Mas o sacrifício de Jesus, a crucificação, seria em vão se não tivesse acontecido a ressurreição. Você é consciente disso? Se não tivesse acontecido a ressurreição, a crucificação seria em vão. Porque você pode pensar assim: não, eu sou muito grato, Jesus já tinha morrido mesmo, eu estou tranquilo. Muito legal. Não. A ressurreição sela tudo. Obrigado, querido. A ressurreição é a prova de que o sacrifício foi aceito por Deus Pai. É a nossa libertação da escravidão e da morte. A ressurreição de Cristo cancela toda forma única e poder do pecado e da morte sobre nós. E por essa razão, Ele recebe corretamente o ponto mais alto de honra, a nossa adoração e a nossa pregação. Ele é digno. Ele é digno. E eu quero falar para você em que implica a ressurreição. Eu quero que você entenda isso muito bem. Cristo não ressuscitou para que você pudesse ter o teu lugarzinho lá no céu. Isso é muito sério. Eu sei que tem irmãos que focam muito nisso, pregadores que focam muito nisso. Jesus ressuscitou e agora nós somos salvos. A ressurreição tem a ver com toda a criação. Afeta toda a criação, o cosmos, o universo, tudo. Porque Cristo ressuscitou, nós estamos batalhando uma batalha vitoriosa. Porque Cristo ressuscitou, nós podemos sim assumir a postura de mais que vencedores. É porque a vitória já foi conquistada por Ele. Não há como caminhar nessa terra só olhando a questão da crucificação. Entenda, a crucificação, e eu vou falar isso no final, quão foi importante a questão da cruz. Só que a ressurreição me leva a um patamar onde eu caminho com a esperança restaurada. A esperança restaurada. O Evangelho de Jesus Cristo, que Ele anunciava, era na realidade toda a possibilidade do que o Senhor fazia na Páscoa. E Ele não fará isso somente com aqueles que são salvos. Toda a terra recebe redenção por causa da ressurreição. A criação, Romanos fala que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Você sabe por quê? Porque a esperança voltou. Abre-se um leque de possibilidades. Nós podemos, se por um homem entrou o pecado, por outro homem entra a vida. E essa vida é expressa sobre toda a terra. O universo não é mais o mesmo. Tudo mudou. Tudo mudou. A esperança retorna. A morte, que é o último inimigo, que foi vencida, ainda vai ser pisada por ele. Você não se alegra com isso, não? Quem tem medo de morrer aqui? Ah, ninguém. Oh, nossa, que legal. Que legal. Bom, estamos no caminho certo. Ninguém tem medo de morrer aqui. Até você estar numa situação de morte. Aí, meu amigo, todo mundo fala assim: olha, rapaz, eu tenho medo de morrer não. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Até chegar alguém colocar a arma na tua cabeça e falar assim: ó,
chegou a tua hora. Ah, meu amigo, você vai clamar, e chorar. Porque a morte é algo, é muito louco, né? Todo mundo fica pensando, o que acontece depois da morte? Você já parou para pensar? Você já se pegou pensando, o que vai acontecer depois que eu morrer? Porque a morte traz um temor. Ela é inimiga do homem. Ela é inimiga da criação, a morte. O homem não foi criado para morrer. A morte é consequência do pecado sobre a terra e também da escravidão. E aí, por isso que o homem teme, o homem fica ali, no leito de morte, todo mundo fica ali temeroso. Quem já ficou com a paranoia, assim, de, meu Deus, se eu morrer amanhã? Quem já passou por isso? Aí você começa a criar situações de morte, tipo, se o carro passar por cima de mim? Tem algum louco aqui que pensa assim? Ou só eu, que tenho às vezes se pega pensando, nossa, se eu morrer de uma morte trágica, né? Um negócio assim meio... Você é daqueles que assiste filme, e aí você fica pensando, se coloca no lugar da pessoa que está morrendo, e fala, nossa, olha aí. Isso poderia ser eu. Tinha um amigo, que ele amava filme de terror. Mas ele assistia, ele via o rosto dele na vítima. Ele ficava, meu Deus, isso poderia ser eu. Ele assistiu Premonição, passou muito mal. A morte é o último inimigo e deve ser derrotado. E vai ser derrotado, mas sua derrota já aconteceu na ressurreição. Cristo venceu. Cristo venceu. Porque Cristo ressuscitou, nós temos a possibilidade de trazer aquilo que é realidade nos céus para funcionar na terra. Você acha que quando Deus fala que vai fazer novos céus e a nova terra, que Ele vai acabar tudo com fogo? Que Ele vai acabar com tudo, vai destruir tudo, aí novos céus e a nova terra, Ele vai construir tudo novamente. Nossa, quando eu olho para a palavra, eu percebo que o Senhor ama a sua criação. Quando Ele cria tudo, Ele fala assim, Deus viu que era bom. Deus viu que era bom, o pecado entrou. O mal tomou conta do mundo, mas Deus não abandonou sua criação. E o plano perfeito de Deus é executado com maestria pelo Filho. Ele ressuscita, logo vai se fazer nova todas as coisas, e o Senhor vai restaurar a sua criação. E nós que entendemos isso, vamos participar disso. Quem quer participar na restauração de todas as coisas com Cristo? Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu quero estar ali pelo menos, sei lá, plantando um cheiro verde, sei lá, alguma coisa assim. Eu quero participar da restauração de todas as coisas. Essa terra vai ser restaurada. Essa terra vai ser restaurada. E aí, por causa da ressurreição, não existe mais separação. O véu do tempo se rasgou. Jesus crucificado fala, o véu do tempo se rasgou. E na ressurreição, quando a vida vem à tona, nós percebemos que isso é de fato uma realidade. Nós temos livre acesso ao Pai. Você pode sentir Deus hoje, você tem o Espírito Santo dentro de você. Te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Isso é por causa da ressurreição, querido. Se você é curado por Deus, é por causa da ressurreição. Nós vamos ver a ação celestial na terra. Porque Cristo conquistou. Mas uma das coisas que eu quero focar nisso aqui, e vai ser curto hoje, mas eu peço que todos prestem atenção, líderes, pastores, membros. Se você é alguma posição aqui dentro, preste atenção nisso. Porque o meu foco central com relação à ressurreição está nesse ponto. Eu poderia aqui passar um ano inteiro falando das consequências da ressurreição, que não ia dar tempo. É muita coisa mesmo. Inclusive, quando eu preparava essa mensagem, eu pensei, meu Deus, vamos sair de lá meia-noite.
eu tenho que focar num ponto só, porque é muita coisa que acontece com a ressurreição. Mas um dos pontos que eu quero focar aqui é que por causa da cruz e da ressurreição, Cristo venceu, conquistou uma vitória sobre a inimizade. A inimizade, eu quero focar nisso. Você pode estar pensando, inimizade entre eu e Deus, né? Também. Para isso, eu quero que você abra comigo em Efésios 2. Eu quero dar uma dica para você. Se você quiser essa semana fazer um jejum e meditar em 1 Coríntios 15, faz isso, você vai ser muito edificado. Eu não estou convocando você para um jejum, estou te dando uma dica. Se essa semana você quer meditar 1 Coríntios 15, faz um jejum, ora, e medita nessa palavra que você vai ser muito edificado, com certeza. Efésios 2, acompanha comigo, por favor. Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo, eres gentios na carne, chamado incircuncisão pelos que na carne se chamavam circuncisão, feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, pelo sangue de Cristo, chegaram perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez o quê? Derrubando a parede que estavam derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez repete comigo isso. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo de dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo que ele evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Uau! Deixa eu explicar para você o que aconteceu com a crucificação e com a ressurreição. A Páscoa, um dos pontos centrais da Páscoa é que a ressurreição nos traz um leque de possibilidade. E um dos pontos é a quebra, a destruição da inimizade. Porque às vezes nós olhamos a inimizade como algo natural do homem. Não tem problema, a palavra fala que Deus destruirá os meus inimigos. E às vezes nós oramos os salmos onde o Senhor fala sobre o inimigo, pensando no ser humano. Quem aqui não falou, Senhor, coloca debaixo dos meus pés os meus inimigos, fulano de tal. Quem não pensou num homem? Quem não pensou já em alguém quando fala em inimigo? Só que quando eu leio o que Cristo fez com o seu triunfo, ele destrói a inimizade. Aí você pensa, mas a inimizade entre Deus e o homem. Mas eu quero que você entenda uma coisa aqui. Você acha que o homem, por natureza, é bom? Você acha? Talvez eu vá destruir alguns conceitos hoje aqui. Quem já não olhou e falou, não, eu sou uma pessoa boa. Nossa, quão bom eu sou. Eu não desejo mal a ninguém. Eu nunca fiz mal a um cachorro, a um mosquito. Eu tenho até a raiva de matar o mosquito da zika porque eu tenho medo de matar o bichinho. Eu não sou mal. Nós pensamos que temos bondade só pelo fato de existir.
Mas a palavra fala que o homem, ele caiu, e com a queda ele se torna depravado. E essa depravação faz com que o homem incline o seu coração para o mal. O coração do homem ficou inclinado para o pecado, é por isso que você ainda luta contra tanta coisa. Existe o homem mais bondoso dessa terra, luta internamente, às vezes sem falar para ninguém, contra coisas terríveis. Você não tem ideia. Você não tem ideia. O homem mais santo da terra, você olha e fala, nossa, que homem santo. Você não tem noção que ele luta. Você não tem noção da luta que ele passa internamente, com a maldade que habita dentro dele. E se existe bondade no homem, é porque Deus empresta a sua bondade. A bondade expressa no homem é dada pelo próprio Deus. Entenda bem isso. A bondade que existe no homem, o fulano de tal não é crente, mas é tão bom. Se há bondade na terra, é porque Deus dá essa bondade. O Senhor comunica isso ao homem. Então, a partir daí, quero que você entenda uma coisa. Nós temos uma sede de vingança em nossos corações, sem perceber. Você quer um exemplo? Olha para Caim e Abel. Conhece a história de Caim e Abel? Conhece, né? Aí você pensa assim, nossa, dois irmãos, os irmãos ali, Caim e Abel, Caim matou Abel. E aí você pensa, por que Caim matou Abel? Alguém sabe me falar o porquê? Fala, foi inveja, né? Caim invejoso, invejou Abel e matou Abel. Será que foi isso mesmo? A palavra fala que houve inveja, mas lê de novo. Depois eu desafio você a ler novamente. Caim matou Abel pelo seguinte: não porque estava com inveja do seu irmão, mas porque Caim odiou Deus. Você sabe por que Caim odiou Deus? Quando Deus rejeita a oferta, mas você pensa, nossa, mas ele foi entregar com todo o coração para o Senhor, Deus rejeitou. O mal aí não foi Caim, não. Né? O Abel entregou, Caim entregou e Deus rejeitou. E aí a palavra fala que quando Deus rejeita Caim, ele fecha o semblante, não é isso? E Deus fala, olha, cuidado, o pecado já é às portas. Cabe a ti dominar, não é isso aí que ele fala? E aí ele começa a criar algo contra Deus. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. Caim poderia destruir Deus? Ele poderia atacar Deus? Se ele não pode destruir Deus, quem ele vai destruir? A imagem dele. A inimizade que nós criamos contra o nosso irmão, na sua totalidade, eu não estou brincando, é porque nós já cultivamos algo contra Deus. E aí, sabe o que acontece? Nós começamos a criar inimizade. E às vezes você pensa assim, não, mas eu não tenho inimigos. Eu só não tenho muitos amigos, mas eu não tenho inimigo. Eu não tenho inimigo, mas eu não gosto de fulano, de ciclano, mas eu não tenho inimigo. Eu não vou com a cara do ciclano, mas eu não tenho inimigo. Algumas pessoas, só um gesto dele me irrita, mas eu não tenho inimigo. Como ele não podia matar Deus, ele ia eliminar aquele que era a expressão de Deus, a imagem dele. Você não pode eliminar o Criador, você vai fazer isso com o próximo. É por isso, irmãos, que a raiva, a indignação, todo o desconforto das pessoas, ele vai expressar em alguém. Muitas vezes, na totalidade, isso é uma raiva do próprio Deus, um ódio contra Deus. Você não pode destruir Deus, você vai tentar destruir quem? Teu irmão. Por exemplo, às vezes nós criamos dificuldade com as pessoas do nada, já viu isso? Você conhece pessoa que tem raiva de você sem você ter feito nada. Às vezes você até fez algo, mas aquilo que você fez não foi suficiente para a pessoa desenvolver algo contra você. Por que a pessoa faz isso?
Porque ela tem um problema com Deus. Eu, problema com Deus? Não, jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia, eu me ajoelho 3 vezes ao dia. Eu estou ali, eu sou do eu escolhi esperar, eu para tudo e ora, eu sou, nossa, turno de intercessão, eu não sou isso não, já viu alguém falar assim, ó, eu estou bem espiritualmente, só não estou legal com alguns irmãos. Quem já ouviu isso? Alguém fala assim, cara, não, espiritualmente eu estou. Só quero matar aquele desgraçado, mas eu estou bem espiritualmente. Por quê? Porque nós pensamos que espiritualmente, porque isso é linguajar evangélico, nós pensamos que espiritualmente é você estar ali orando, estar ali falando com Deus, eu estou bem espiritualmente, mas você não sabe que a tua inimizade contra o teu irmão é exatamente o que está expressado contra Deus, você não pode ir contra Ele, você vai fazer na imagem. Por exemplo, tem pessoas que já criaram coisas, criaram barreiras contra as pessoas. E um mínimo de ação já é o suficiente. Por exemplo, sabe uma atitude de inimizade? Vou te dar algumas atitudes de inimizade. Atitude de inimizade é você ignorar, por exemplo. Indiferença. Já viu? O cara fala assim, ó, para não ter problema mais, vou me ser indiferente. Eu vou conviver, mas eu vou ser indiferente. Ou melhor, se eu estou no mesmo ambiente, fulano chega, eu vou me retirar para não ter problema. Já viu isso? Sim ou não? Não, é melhor me retirar porque eu guardo meu coração. E assim nós vamos convivendo maravilhosamente bem a caminho de Canaã. Canaã vamos nós, para a glória de Deus. Mas no mesmo ambiente eu não aguento. Porque fulano me irrita. Ele não é legal. Ele já fez muita coisa ruim. Então eu vou ficar indiferente. E, por exemplo, pessoas que criam a raiva a partir da discórdia. Você discorda de algo, pronto, acabou. Não, acabou. Acabou, não, acabou. Aí a pessoa começa a dar sorriso amarelo para você. Tudo bem? Tudo, como é que tá? Você já chegou num lugar onde você sente que você não é bem-vindo? Mas todo mundo está sorrindo para você? Já viu? Já chegou assim? Todo mundo está rindo e você está ali meio que... Cara, que clima é esse? Que clima é esse? Meu Deus, está todo mundo aí. Bom, tudo bem. Aí você pensa, não, estou em pecado, porque está todo mundo rindo aqui, só eu que estou assim sentindo inimizade. Não é que você está bem espiritualmente, você está querendo pegar Deus e estraçalhar. Só que você projeta isso no irmão. E qualquer ação dele vai ser uma ação de discórdia. E agora você está entendendo, vai entender um pouco o que foi a ressurreição e a crucificação. Por exemplo, raiva, indignação, desconforto no nosso coração com relação ao outro. Pode ser até um irmão em Cristo, pode ser o teu pastor, líder, teu vizinho, aquele vizinho mala. Mas eu tenho um motivo. Quem não falou, nossa, eu fiz isso porque eu tenho um motivo. Eu não aguento mais o som alto daquele vizinho. Eu tenho motivo de bater nele. Quem já não falou assim, olha, motivo eu tinha, mas não fiz, porque eu sou bom. Que já não... Não, peraí, vamos lá, gente. Assim, eu tinha todos os motivos. Quem já não falou assim, eu tenho todos os motivos para te deixar, mas não te deixo. Maridos e mulheres aqui. Você sabe por que não te deixo? Porque eu te amo, mas motivo eu tenho para te deixar. Dá vergonha disso, né? Dá vergonha. Porque isso é inimizade. Sabe, eu estou falando, olha, eu não faço porque eu sou bom.
E aí eu vou orar para Deus. Que desgraça foi essa que o Senhor me deu? Que isso? Se o Senhor não fizer alguma coisa, eu vou pirar a cabeça. Vou matar esse infeliz, vou matar essa infeliz. Se o Senhor não fizer nada, Senhor, quer um exemplo? Olha que a pergunta que Deus faz para Caim. Cadê o teu irmão? Qual foi a resposta de Caim? O que foi? Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Que resposta mal criada para Deus. Eu fiquei pensando, se eu respondesse isso para minha mãe, eu ia pegar um tapa, gente. E Caim responde isso para Deus, por acaso. Vem cá, Senhor. Ele estava com raiva de Abel? A raiva dele era de quem? De Deus. Ali, naquela fala, ele expressa qual é a raiva dele. Ele mata Abel, não é por inveja do irmão, é porque ele estava querendo fazer isso com Deus. Inimizade, às vezes indiferença. Por exemplo, tem irmão que fala, todos nós erramos, sim ou não? Todos nós erramos. Mas muitas das vezes, nossa raiva com relação ao erro do irmão é porque nós temos um erro muito próximo. Só que nós não enxergamos. Quem é que vai enxergar? É difícil você olhar você mesmo, né? E ninguém tem coragem de falar assim, ó, fulano, me avalia. Quem eu sou? Você vai fazer isso para a melhor amiga. Você chega para a melhor amiga, me avalia. Aí a pessoa fala, você é maravilhosa. Não tem igual você nessa terra. Obrigado, amiga. Amiga é para essas coisas mesmo. Sabe, às vezes eu vou agir com desprezo, distância de olhar, exclusão, intolerância, falta de perceber Deus na vida do meu irmão. Eu não consigo perceber Deus na vida do meu irmão, por quê? Porque eu tenho inimizade contra Deus. E aí você entende quando a palavra fala assim, como é que você fala que ama Deus e não ama o teu irmão? Por quê? Porque se eu não consigo olhar e perceber Deus na vida dele, eu estou com inimizade contra Deus ainda. Não é nem com ele, mas você fala, rapaz, tem alguns irmãos que é difícil enxergar Deus na vida deles. Tem alguns irmãos que, olha, eu consigo enxergar capeta, o próprio homem, mas Deus é difícil. É difícil. Não dá. Mas eu sou uma pessoa que me consagro. Minha vida é uma consagração só. Por exemplo, no Éden. No Éden acontece parecido, uma coisa parecida. Isso quer dizer, queridos, que Cristo destruiu a inimizade. Como foi que isso aconteceu? A palavra fala que caiu sobre ele a iniquidade da humanidade. Correto? Que a ira do Pai foi satisfeita na cruz. Por isso quando Jesus fala, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Porque o Senhor me abandonou, era exatamente a ira de Deus que estava caindo sobre ele. A ira que repousava sobre os nossos corações. E hoje, sinceramente, eu quero falar algo para vocês aqui. Não tem por que você guardar inimizade contra o teu irmão. Seja ele a pessoa mais mala do mundo. Não tem, porque Jesus, isso já foi satisfeito na cruz. Quer saber a importância da cruz? A cruz destruiu o muro que estava entre nós, nos fez um só povo. Paulo estava falando aqui do templo. E sabe que no templo existia um muro de fato. Lá em Jerusalém, no templo era assim, esse lado aqui é o lado dos judeus adorar. E nesse lado, nessa área, é o lado dos gentios. Então existia um muro que separava. E lá tem até uma placa. O gentio que passar vai ser morto. Paulo estava falando que aquele muro foi destruído. Que agora para Deus somos um só povo. Não tem mais inimizade. Não existe mais inimizade. Então, querido, você está analisando. Eu tenho algo contra alguém. Eu
Eu não consigo aceitar certas atitudes. Eu não consigo mais tolerar. Eu estou indiferente com alguém. Eu prefiro ignorar. Eu prefiro sair do espaço onde aquela pessoa está. Quero falar algo, te dar uma notícia. Essa tua raiva já foi satisfeita na cruz. Você não precisa estar assim, não. Você não precisa viver fora da cruz. Joga na cruz tudo isso que já foi satisfeito em Cristo. A inimizade foi destruída, não existe mais muro. Porque o verdadeiro sentido de ser igreja acontece na ressurreição. Por causa da ressurreição nós podemos estar reunidos. Só é possível ser igreja por causa da ressurreição, gente. E ser igreja está junto, está ali. Ó, no Éden, Deus olhou para o homem e falou, não é bom que o homem esteja só. A palavra homem ali é Adão, ok? Isso quer dizer o quê? Humanidade. Ele fala, não é bom que a humanidade esteja só, porque Deus não é um Deus solitário. Nós pensamos que Deus está lá sozinho, sem fazer nada, né? Já viu? Eu não aguento mais esses anjos aqui, santos, 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 querubim, nossa. Vou já jogar um raio na terra aqui para... Você pensa que Deus está entediado. Não é. Deus, ele em si, a trindade, Santo Agostinho fala que a trindade é uma comunidade. Existe comunhão entre a trindade. Ok? E comunhão é o que nós precisamos viver como igreja, sem inimizade. Vamos ter indiferença? Vamos ter diferença? Vamos ter diferença sim, mas isso não vai ser inimizade. Porque o amor, a cruz, destrói qualquer inimizade entre nós. Eu estou com raiva do fulano. Eu não posso guardar essa raiva, porque a ira já foi satisfeita no Filho. E quantas vezes eu me peguei já com raiva de pessoas, e guardando isso no meu coração, eu estou tentando viver fora da realidade da cruz. Eu vou confessar algo para vocês aqui. Tinha pessoas que eu ficava com indiferença sem perceber. Eu ficava, nossa, por que eu estava indiferente com o fulano? Eu não entendo por quê. Sim, tem pessoas que a vida dela gira em torno da atenção que você dá para ela. Isso é um fato, isso é errado, é pecado. Isso é carência. Tá? Só que, de fato, algumas vezes nós erramos nisso. Nós precisamos avaliar bem. Será que eu não estou com inimizade contra Deus? Não estou percebendo? Eu penso que eu estou arrasando espiritualmente. Não estou. Eu não estou. Eu tenho algo contra Deus. E porque eu tenho algo contra Deus, eu vou expressando isso no meu irmão. Eu vou colocando isso sobre ele. Eu vou começando, e principalmente os irmãos casados, assim. Quando a esposa ou o esposo começa se pergunta, nossa, fulano me tornou meu inimigo sem ter feito nada. Não teve essa sensação? Os casados aqui, às vezes parece que as esposas, vamos lá, vou ajudar vocês. O marido às vezes acorda, parece com raiva da vida. E às vezes está com raiva de você e fala, meu Deus, o que eu fiz? O cara dorme rindo, acorda com raiva, odiando o mundo. Você fala, não, eu não sei o que eu fiz. Aí qualquer ação tua, a pessoa rebate, pá. Amor não. Você quer um café? A pessoa até quer, mas fala, não quero agora não. Só para discordar. Mas deixa eu orar ao Senhor aqui, que eu e Deus estamos uma maravilha. Nós estamos muito bem. Eu e o Senhor é uma comunicação. Não, aquela ação mostra o conflito interno, que eu estou com inimizade com o Senhor. Quantas vezes eu me peguei assim,
agindo assim com a minha esposa e percebi que o problema não era com ela. O problema é que eu estava com problema com Deus. Meu problema era com Deus e pensava que tinha alguma coisa com ela. Qualquer ação dela, boa como não, ia ter um problema. Sabe aquele cidadão que acorda querendo arrumar briga? Você conhece pessoas assim? A pessoa fala, eu acordei hoje eu vou arrumar uma briga aqui dentro. Aí, ele fica olhando. E tem alguns irmãos que o diabo aproveita essa inimizade, ele coloca mais inimizade ainda, né? Já viu aquele irmão que está aqui, ele deixa cair o papel. Aí ele volta e fala assim, que papel é esse aqui? Essa casa toda suja, meu Deus. Não aguento mais viver aqui dentro. Isso tudo, olha aí. Não, tá limpo tudo, mas tem poeira em tudo que é lugar. Ah, meu Deus, o que você está fazendo? Não faz nada aqui dentro. E aí começa uma briga. Você sabe o que é isso? Está sendo tentado pelo diabo. Sim, está sendo tentado pelo diabo. Mas é inimizade contra Deus. Que só na cruz isso pode ser satisfeito. Só na ressurreição eu posso vencer isso. Só. E aí isso é comunhão. Tem um humanista chamado Jean-Paul Sartre, que ele fala que o inferno são os outros. Ele fala, o inferno são os outros. Ele fala isso, que ele está expressando toda a maldade dele contra o próximo. Porque nós temos esse problema. Mas na realidade, Jesus venceu isso. A ressurreição retira a inimizade contra o meu irmão. Então, se você hoje é daquelas pessoas que cria inimizade com as pessoas, ou tem raiva das pessoas e às vezes não sabe o porquê, você precisa da libertação, sim, você precisa. Mas você precisa colocar isso na cruz, porque na cruz a ira do Pai foi satisfeita no Filho. Entenda bem isso. Entenda bem isso. A inimizade é uma parede que construímos, a qual foi demolida. E Jesus construiu um novo templo. Nele Jesus construiu um novo templo. A Páscoa, que nós usufruímos agora com o perdão divino incondicional, vem da maior etiqueta de preço já paga no mundo, o sangue do Filho de Deus. O sangue do Filho de Deus foi suficiente para destruir toda e qualquer inimizade entre eu e o Criador, entre eu e o meu irmão. Eu não tenho mais motivo para inimizade. Eu posso ter diferenças, eu posso não concordar, mas eu não tenho mais base para inimizade. Não tenho. E às vezes, quando eu tento sustentar a inimizade, eu estou ainda do lado da rebelião. Agora que estreitou a coisa. Quando eu sustento a inimizade, eu estou falando, eu não aceito a cruz. Mas pastor, não tem como ser amigo do fulano. Não, eu não aceito a cruz. Eu não estou falando para você se tornar best friends. Né? Best friend forever, não é isso? Eu não estou falando para você se tornar. Eu estou falando que você tem que destruir isso que você carrega contra o teu irmão. Essa indiferença. Você aprender a olhar nos olhos e saber que foi vencido toda causa que você tinha contra ele. Infelizmente, nós conseguimos viver carregando coisas contra os outros. Sim ou não? Conseguimos. Nós guardamos coisas contra as pessoas. Gente, nós guardamos. Por exemplo, tem pessoas que perderam o direito de questionar. Sabe como? Se eu tenho algo contra o meu irmão e eu guardo aquilo,
Eu não vou abrir o coração para ser curado. Eu guardo para num futuro chegar e desabar em cima. Sabe o que é isso? Você perdeu o direito. Você está fazendo sua própria justiça. Porque Cristo já pagou o preço para isso. Se eu tenho algo contra o meu irmão, eu tenho que ir e ser curado. Quando eu não faço isso, eu estou tentando viver fora da cruz e fora da ressurreição. Não, mas hoje é impossível. Eu estou brigando contra uma realidade presente. A esperança é viva em nosso meio. A ira que você tem contra o teu irmão já foi saciada na cruz. Já foi. Contra a tua esposa já foi saciada na cruz. Mas você fala, mas pastor, e quando mata, estupra, quando... Isso aí já é um último, nível hard já. Isso aí é já quando já ultrapassou a barreira. Eu faço isso, já estou no limite. Mas em todos os níveis ainda eu tenho inimizade. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir essas obras. E eu quero finalizar hoje falando que a ressurreição nos leva à realidade da comunhão. Realidade da comunhão. O que é comunhão? Nós entendemos que comunhão é você... Quando fala, vamos ter comunhão, vamos comer alguma coisa e rir. Não é isso que você pensa em comunhão? Isso também é comunhão, mas comunhão de fato é quando eu venho viver essa experiência coletiva em Deus e deixar o Espírito Santo se mover no nosso meio e nos fazer um só corpo. Isso é comunhão. Comunhão é viver a experiência de igreja. Por que eu preciso congregar? Paulo fala o quê? Para congregar, não é isso? Por quê? Porque só congregando eu posso ter real ideia de comunhão. Porque aqui dentro tem várias cabeças, vários problemas, várias dificuldades, e só Cristo que vai nos unir. Só Cristo que vai fazer essa união. Só Cristo que vai, a sua cruz, a sua ira, a ira de Deus satisfeita no Filho, que vai me fazer submeter a uma autoridade delegada por Ele. Acabou, gente, é a cruz de Cristo. Existe um líder sobre a minha vida, eu tenho dificuldade contra ele, porque eu vivo em comunhão, eu não tenho direito de carregar algo contra ele. Eu posso, em Cristo, me submeter a isso, e juntos nós temos comunhão, porque Jesus é o fator determinante aí. Queira você ou não. Aí o cara fala, não, me isolei. Não, eu prefiro estar na minha, eu vou na igreja, mas não quero comunhão. Você não está vivendo o corpo. Você acha que sair para comer, comida boa, tomar um café, comunhão é isso? Isso é uma parte do que é comunhão. Comunhão, de fato, é quando nós somos afiados aqui. Momento onde nós temos as nossas diferenças, mas isso não nos divide. Isso não faz ninguém ficar mal com o outro. Esse negócio de eu estou de mal com o fulano é sinistro. Não dá, gente. Isso é coisa de menino infantil, coisa de criança. E eu fico revoltado quando eu vejo crente de mal. Estou de mal com fulano. E tem gente que não fala que está de mal não, mas está. Infantil. Criança. Joga na cruz isso, a ira já foi satisfeita no Filho. Acabou. Quantas vezes eu fui criança também, gente? Criei coisas contra as pessoas e ficava ali, nossa, não aguento ver, não, fulano chegar, eu vou tacar o pau aqui, nossa, não. Hoje eu vou resolver essa parada. Já viu isso? Não. E eu vou resolver o seguinte. E a pessoa chega pedindo perdão também, já viu? É o seguinte, me perdoa, mas... Quando a pessoa fala mais... Se depois do pedido de perdão vem mais, não houve pedido de perdão. Estou só dando uma dica. Fica a dica para os irmãos. Se você chega, me perdoa mais, já vai sair. Porque é o pedido de perdão argumentando. Já viu aquilo? Estou pedindo perdão, mas eu não fiz nada não. Quantas vezes você já não fala assim, eu preciso sentir de Deus para pedir perdão? Já viu isso? Isso é ridículo, gente. Perdão ninguém sente de Deus para pedir. O Espírito Santo tem que falar comigo para me perdoar. Nossa.
Uma vez eu falei para a irmã, você precisa perdoar. Eu sei, mas eu vou esperar o Senhor me falar. Digo, a Bíblia é o quê? O livro de receita, minha irmã? A Bíblia fala para perdoar, sim, mas eu quero ouvir a voz de Deus. Eu digo, eu não estou entendendo. A Bíblia fala para perdoar. Sim, mas eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Quantas vezes você ouviu o Senhor audivelmente? Nunca. Então nunca você vai perdoar, querido. Nunca. Tua ira, tua raiva, tua frustração já foi na cruz. E se tem que ser momentâneo. Tem que ser. Porque o povo de Deus que vive na ressurreição, tem a alegria como sua premissa básica. Eu quero concordar com C.S. Lewis aqui, que fala assim: o mundo é um território ocupado pelo inimigo, e o cristianismo é a história de um rei justo que retornou às suas terras, diríamos até disfarçado, e está nos chamando para fazer parte de uma grande campanha de sabotagem. Jesus veio, o rei veio, morreu, ressuscitou, e agora nós vamos sabotar essa terra. Não vai ter golpe. Jesus ressuscitou, não vai ter golpe. O diabo pensou que tinha vencido, só que o Filho de Deus cumpriu a tarefa direitinho, um plano perfeito. E ele convida o seu povo a viver na ressurreição. E olha o que ele fala no final para os discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Nossa, quando eu falo isso eu me emociono. Desculpa. Toda a autoridade me foi dada no céu. Eu ressuscitei. Eu tenho um direito legítimo sobre a criação. Vocês também têm. Essa é a Páscoa do Senhor. O retorno sobre a autoridade sobre a criação. É por isso que nós temos que lutar contra a inimizade, contra guardar mágoa, lutar contra a depravação do homem também. Sabe, você vê alguém na rua, eu vou ajudar por pena. Não, eu vou ajudar porque o Senhor falou que toda a autoridade foi dada a Ele no céu e na terra, logo eu tenho também isso. E nós vamos tirar essa pessoa daí. Vamos finalizar lendo 1 Coríntios. Finalizar, fica em pé, por favor. 1 Coríntios 15. Olha para o teu irmão e fala assim, ó, isso é chato, né? Mas vou pedir. Vença a inimizade. Vença a inimizade. Porque a ira, a raiva, a indiferença já caiu sobre Jesus na cruz. Abra comigo 1 Coríntios 15. Eu estou falando que 1 Coríntios 15 é um negócio sério. Você vai ser muito edificado essa semana. 15:55. Vamos ler juntos? Coloca aqui na tela, por favor. O levita do Data Show. Coloca aqui na tela. 1 Coríntios 15, 55. Conseguiu encontrar aí? Você está com a sua Bíblia aí? Então vamos ler juntos, então. 1 Coríntios 15, 55. Vamos lá juntos. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Repete comigo aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será em vão no Senhor. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Já foi derrotado. Porque o muro que estava entre nós foi derrubado. O véu do templo se rasgou. E agora eu posso caminhar em vitória. Porque Cristo me abriu a possibilidade da caminhada, da vitória. Você pode hoje, nesse momento, agradecer a Deus pela ressurreição. E todas as vezes que você ouvir ressurreição, você não vai ficar no mesmo. Não vai mesmo. E eu quero chamar você, não para vir à frente, não. Quero fazer um convite a você, que se você tem algo contra alguém, carregando algo hoje, coloca na cruz. Faz isso hoje. Coloca na cruz. Você fala assim, eu não aguento mais criar situações ou criar sentimentos contra aquela pessoa. Eu não aguento mais fazer isso, eu não aguento mais ter inimizade. Coloca na cruz isso hoje. Coloca na cruz isso agora, nesse exato momento. A Páscoa é essa, que o Senhor removeu toda a inimizade. O Senhor está restaurando aqui coisas.